Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Muito se fala, né, sobre essa geração pós-internet que quer ficar famosa e de influenciadores que não têm remorso das atitudes que tomam para conseguir a fama. Neste sentido, o excessivamente longo documentário italiano Artista da Enganação é um bom contraponto, porque você vai ter uma mulher lá que é quase octogenária e que não apresenta nenhum sintoma ou sinal de culpa das pessoas que ela enganou através das suas televendas. E aí você vê a filha dela, que é então uma geração de alguém que era jovem nos anos 80, que também não se arrepende. Elas funcionavam nos anos 80 na televisão italiana, primeiro a mãe, depois a filha, como uma espécie de influenciadoras, porque naquela época o que funcionava muito eram as televendas na televisão. Diz que cada cidadezinha lá tinha uma estação de televisão. E aí, então, para preencher o tempo, eles botavam gente para vender coisas. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então, em 4 longos demais, desnecessários 4 episódios, a série vai falar sobre a ascensão, queda dessa mulher, tá? Dessa Vanna Mark e a filha dela. E aí tem até um brasileiro envolvido na história. Para nós brasileiros tem um tempero baiano lá do Nascimento, que é um mestre, guru e tudo mais. Vou falar só um pouquinho, depois quando chegar a parte. Então, no primeiro episódio, fala das raízes pobres dessa mulher que nasceu em 1940, que tinha 200 irmãos, e depois casou e não tinha, o marido ganhava pouco, e essas coisas que tem sempre em documentário, né? Pega aquilo que é especialmente necessário para, sei lá, entre aspas, justificar as coisas que ela fez. Dava para fazer a mesma coisa com a minha vida. Eu sou albino, tenho 10% de visão, minha mãe era empregada doméstica, eu tinha tudo para. Só que, na verdade, eu me tornei doutor pela melhor universidade do Brasil. Enfim, você pode fazer nessas narrativas o que você quiser com o passado das pessoas para justificar o que você quiser, né? Porque a história sempre é muito mais. Ela é muito mais complexa do que ela é apresentada. Mas tudo bem, essa mulher aí então tinha que lutar pela sua família, só que a gente só vê uma filha dela, que é a participa do documentário. E aí começa a vender coisas, e aí vai para televisão vender coisas, e ela é gritona, e fala que as pessoas são baleias, e aos poucos ela vai galgando sucesso, vira bilionária. Só que o documentário, ele vai por uns caminhos que depois ele não dá conta de explicar por quê. Porque não sabem, porque elas não revelaram, porque eles não quiseram. Fala de máfia na Camorra, sei lá, nunca é um assunto que me interessou, máfia italiana. Tem uma hora que fala de maçons, e só, e depois não fala mais nada. E aí tem uma hora que fala que elas, acho que foram à falência a primeira vez, aí um marquês convida elas para jantar, para fazer negócio, e o mordomo é um brasileiro que andava descalço. Aí, quando apareceu isso, até o italiano falando lá, um outro, né, que ele era bonitão, e era o mordomo do Marquês, eu fiz. Aí depois, sei lá, no quarto, terceiro, fala da orientação sexual dele, eu falei, tem vezes que clichês, lugares comuns ou clichês às vezes funcionam. Mas enfim, aí começa lá uma outra fase da carreira dela que elas vão vender na televisão números de loto, e aí vai ficando cada vez pior a coisa, porque elas, junto com esse brasileiro, com esse do Nascimento, que é um mestre de vida, uma espécie de coach, como diz hoje em dia, de vida, vai começar a enganar as pessoas cada vez mais. Não, vender talismã. Não, você não ganha na loto porque a sua vida, então, tem uma energia negativa. Compra esse sal aqui
Então, ela construiu os bilhões de liras dela enganando as pessoas e coagindo pessoas vulneráveis. E ela e a filha, nas entrevistas, não falam, não apresentam em nenhum momento sinal de que estão arrependidas. Elas falam, não, quem é burro foi quem comprou. E elas não tiveram acesso a redes sociais, não tiveram acesso à internet, não tiveram... Tá vendo como as discussões são muito mais profundas, né, do que a gente pode pensar? Estou citando isso porque no mesmo dia que esse documentário foi ao ar, teve aquele The Bling Ring lá dos jovens que assaltaram as casas das celebridades, né? Ver se as personalidades psicopatas não são mais ou menos iguais e de atrair atenção. A pena é que esse documentário italiano ele é muito longo e o assunto não é tão interessante assim. A não ser que você queira ver a participação aí do mestre, do nascimento do brasileiro, tá? Mas ele poderia ter, sei lá, 2 episódios. Ele é cansativo, então não dá para ficar recomendando, né? Mas eu acabei me interessando um pouco para ver, porque aí fala do julgamento, como que elas estão hoje e tal, mas é de ficar fazendo essas associações, né? É bom, não posso ficar só criticando a molecada de hoje, da geração internet, que faz o que faz sem sentimento, porque olha essas mulheres que não tiveram acesso à internet, fizeram o que fizeram via televisão, e se achavam intocáveis, assim como as pessoas que eu vejo hoje que têm acesso à rede, pelo menos para pensar isso dá. Mas ele é um documentário desnecessariamente longo, que tem trechos que não vão para lugar nenhum, vago e com um assunto talvez muito local, né? Mas agora, o que elas faziam lá no telefone, as atendentes faziam, se você assistir, né? Pegava as pessoas mais vulneráveis mesmo e falava, não, mas o mestre, que era o do Nascimento aí, trabalhou tanto, se você não comprar o produto, nós vamos chamar a polícia. E tem gente que é tão vulnerável, tão crédula, que acabava ficando com medo e comprando os produtos. E agora, ou na época do julgamento, algumas dessas pessoas foram a público falar não só da ruína econômica que elas foram, que elas chegaram, mas também a humilhação, e ao medo, e ao bullying, né? Nem todo mundo é forte o suficiente para acreditar, não é? A gente não pode culpabilizar essas pessoas, né? Por exemplo, eu já recebi várias vezes aquelas ligações de telefone de menina falando: pai, pai, mas eu não tenho filho. Então, assim que começa essa ligação, se eu tenho tempo, eu me divirto. Só não vou fazer a pergunta que eu faço aqui para a voz feminina, mas eu sempre termino a ligação. Mas o ladrão tirou a sua pupupipa, né? Mas por que eu posso me dar o luxo? Eu não tenho filho. Agora, se eu tivesse uma filha, provavelmente eu poderia cair nessa jogada. Por quê? Vai ser que a voz parece, eu não posso culpabilizar as vítimas dessas coisas, né? Mas o documentário é muito comprido e o assunto não é tão interessante, tá? Então, não recomendo, assim, sem reservas, né? Ele podia ser bem mais curto. Ele não é essencial de forma alguma. Tchau.